Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo prescendente que o Espírito Santo de Deus há de estar me expressando em minha fala, nesta porventura, noite de sábado aqui no meu canal do Instagram, nas vossas vidas, nessa porventura noite. Quero agradecer primeiramente a majestade eterna, graciosa, santa, gritante, pura, única e digna por essa grande e gloriosa oportunidade, viavelmente que tem me dado aqui no meu canal do Instagram. Também quero agradecer os santos que têm me apoiado, que têm cooperado, me ajudado em meu canal aqui do Instagram, meu canal do Facebook e o meu canal Pastor Josué Teologia. Que Deus abençoe a todos de forma precisa, santa, cordial e única. Estou começando aqui nesse momento uma nova live e hoje eu vou falar um pouco sobre o arrebatamento, estudo bíblico, que é o tema inicial aqui da minha live. E também vou falar um pouco sobre uma novilha vermelha e um sinal do fim dos tempos, ponto de interrogação. Eu quero começar falando aqui na minha live aqui do Instagram nessa noite e falar um pouco. A palavra arrebatamento aparece nas Escrituras Sagradas? Qual é o evento que a Bíblia mostra a palavra escrito arrebatamento? Será que a Bíblia mostra essa palavra bem específica, arrebatamento, nas cartas de Paulo, nas cartas de 1 Tessalonicense ou em 1 Coríntios? Qual é a distinção que nós podemos fazer com esta palavra? A palavra arrebatamento não aparece o nome arrebatamento. O arrebatamento é um momento, um abrir e fechar de olhos, um momento que vai arrebatar a igreja. Esse momento é exclusivo para a noiva do Cordeiro, quer dizer, a noiva de Jesus, que no caso é a igreja, e Jesus é o noivo, e a gente é a noiva representando, né, a noiva, a igreja, o casamento celestial e o casamento, né, da noiva com o seu noivo, né? Então, a palavra arrebatamento não aparece escrito o nome arrebatamento na Bíblia, né? Porventura, nós podemos entender que aparece relâmpago, em um momento como relâmpago, que vai aparecer no Ocidente, né? E mostrar no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas o nome arrebatamento, este nome, arrebatamento, como está aqui na apostila, né? Eu vou mostrar para vocês, como está aqui na apostila, aqui, né? Dá para ver aí, ó, como está aqui, arrebatamento, né? Não aparece na Bíblia Sagrada, né? Nenhum texto pode bater ou conferir sobre o arrebatamento e dizer, esse texto aqui está escrito, não tem. Arrebatamento. Biblicamente, o nome escrito, como eu disse, arrebatamento. E antes que eu possa entender aqui, vamos entender qual é essa colocação do arrebatamento da igreja de Cristo na terra dos viventes. Nós podemos entender o seguinte: o arrebatamento, é a segunda vinda, a volta de Jesus. O arrebatamento é a primeira, não é chamado de vinda, mas é chamado de um momento de abrir e fechar os olhos, de sumir a igreja. Um momento para a igreja, não é um evento para o mundo. Então o arrebatamento vai ser o abrir e fechar de olhos, né? Sumiu, desapareceu o povo. É um momento exclusivo para a igreja, não um momento simplesmente temporal para o mundo, um evento para o mundo ver, mas um momento para a igreja exclusivo para a igreja, né?
E a segunda vinda vai ser depois da grande tribulação, né? Então podemos ver, segunda vinda de Jesus, mencionado mais de 2.877 vezes na Bíblia, ou 318 dessas vezes encontra-se o Novo Testamento, ponto. Vamos descobrir o que a Bíblia realmente diz, o arrebatamento, ponto. Podemos entender aqui com uma colocação pacífica sobre esse texto notório, arrebatamento na Bíblia. A descrição do arrebatamento da igreja está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ênfase ao versículo 18, e 1 Coríntios, carta de Paulo, né, capítulo 15, e o versículo 50, ênfase ao versículo 54. Nós temos que entender, ponto. No entanto, mesmo este conceito sendo descrito na Bíblia, nada não está presente, quer dizer, nada está presente. A palavra arrebatamento, para designá-lo, a palavra dizer que está escrito lá, arrebatamento. Então, a primeira parte a gente leu. Agora vamos. Quais são os 3 tipos de arrebatamento? Ponto de interrogação. O arrebatamento pré, menciona o pós-tribulacionista da igreja, nenhuma perspectiva dispensacionista ou pentecostal, resumo. Então nós podemos entender que a palavra arrebatamento, escrita a palavra não tem. A palavra arrebatamento, o arrebatamento, não tem. Nós chegamos próximo desses 2 textos notórios bíblicos que eu dei. Eu estou aqui em 1 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 15, e o versículo, por caridade, 50. Né? Primeira carta de Paulo, primeira carta escrita por Paulo, que é 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 50, que fala assim, agora, digo isso, irmãos, 2 pontos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, ponto. Então nós temos que entender. Aí o versículo 51, vou ler agora. Eis que vos digo que o ministério, 2 pontos, na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, Esse é o 51. Iremos ser transformados. Vamos lá. Aí no 50, agora é 52. Nenhum momento, nenhum abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, ponto e vírgula. Porque a trombeta, ela não bate, ela soará. Trombeta não bate, ela soará, né? A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nos seremos transformados, ponto. Por quê? Agora o versículo 53. O capítulo é 15, versículo 53 agora, né? Vai até o 54. Porque convém que isso é incorruptível, se revista da incorruptibilidade. E o que isso é mortal? Se revista da imortalidade, ponto. Então você pode ver que a palavra arrebatamento, ela não aparece no texto.
ela não aparece no texto. A palavra arrebatamento não aparece. Agora volvemos o 54. Vírgula. Quando isso que o 54 vírgula, quando isso que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, vírgula, isso que é mortal se reviste da imortalidade, vírgula, então cumprirá-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, ponto. Então você pode ver que a palavra arrebatamento no texto não aparece. O que eu li para você foi a primeira carta de Paulo, a 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 Coríntios, que foi carta de Paulo, capítulo 15, versículos 50, 51, 52, 53 e 54. Então eu li para a sua vida e provei. Não tem a palavra escrita arrebatamento aqui. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo por caridade divina 13. Olha o que diz. Olha o título. Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Versículo 13. Não quero, vírgula, porém, vírgula, irmãos, vírgula, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, vírgula, para que não vos entristeceis, vírgula, como os demais, vírgula, que não têm esperança, ponto. Versículo 14. Porque, vírgula, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vírgula, assim também ao que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele, ponto. Agora vamos para o versículo 18. Portanto, vírgula, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ponto. Então você vai consolar com essas palavras. Para que você possa ir ao versículo 15. Dizendo-vos, vírgula, pois, vírgula, isso pela palavra do Senhor, que nós, vírgula, aos que ficamos, vivemos para a vinda do Senhor, vírgula, não percebemos os que dormem, ponto. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, vírgula, e com voz de arcanjo, vírgula, e com a trombeta de Deus, ponto e vírgula, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ponto e vírgula. Versículo 17. E depois, vírgula, nós, vírgula, os que ficamos vivos, vírgula, ficamos vivos, vírgula, se temos, arrebatamos juntamente com eles nas nuvens, vírgula, e encontraremos o Senhor nos ares, vírgula, e assim estaremos sempre com o Senhor, ponto. Então você pode ver que o texto é gritante. É o versículo 18. Portanto, vírgula, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ponto. Então, eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra que fala. Tem outro aqui para passar para você, para que você entenda a colocação, né, do que eu passei, do que eu vou passar agora para a vossa vida em Cristo Jesus. Observe bem esta palavra que eu vou trazer para a sua vida aqui. O que significado pré ou pós-tribulação, pós-interrogação, atrai as três posições para momentos do arrebatamento são discutidos, pré-tribulacionista, ocorre
antes da tribulação, vírgula. Mesmo, traço, tribulacionista no meio da tribulação, vírgula. Pós-tribulacionista no fim da tribulação, ponto. Agora vamos. O que a Bíblia fala sobre o pré-tribulação, ponto de interrogação. O pré-tribulacionismo faz distinção entre a vinda de Jesus para os seus e com seus, vírgula. O que prova claramente o que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, ponto. Este, claro, é a palavra que Jesus primeiramente veio buscar a igreja. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3 ao versículo 1. Evangelho de João, o capítulo 14 e o versículo 3. O versículo 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo por caridade divina, 4, versículo 16, que eu li para você agora, e o versículo 17, vírgula. Posteriormente virá com seus santos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29, ênfase ao versículo 30. Então eu quero deixar para você esse texto notório da Bíblia, sagrado das Escrituras, para que você entenda. Então a palavra arrebatamento, ela só pode aparecer uma vez na carta e nas Escrituras, que é 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo por caridade divina 17. Olha o que diz o 17. Não é conversa minha não, tá na Bíblia. 17. Depois, vírgula, nós, vírgula, os que ficamos, vivemos, vírgula, seremos arrebatados. Então, o arrebatamento é bíblico. O arrebatamento é gritante. O arrebatamento é verdadeiro. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Está escrito. Depois, vírgula, nós, vírgula, os que ficamos vivos, vírgula, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, vírgula, encontrando o Senhor nos ares, vírgula, e assim estaremos sempre com o Senhor, ponto. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo por caridade 17 está dando ênfase ao texto. Primeiro vem o arrebatamento secreto individual da igreja, porque é um evento para a igreja, o arrebatamento. Não é para o mundo todo ver, é para a igreja, é somente aquele evento para a igreja cristã. Somente aquele evento para a igreja. Então nós temos que entender o evento que vai surgir, como eu acabei de ler para você. O evento da igreja é o evento para a igreja cristã na terra, para que nós podemos entender. Então vamos descer aqui mais um pouquinho. Pré-milacionismo, pré-tribacionista. Os cristãos que creem na visão pré-milacionista, pré-tribacionista, crê que o arrebatamento ocorre antes do início dos 7 anos de tribulação, período, vírgula, que segunda vinda ocorreu ao final deste evento, ponto. É um evento, ponto. Então nós podemos entender. Agora, o que significa a igreja vai ser arrebatada, ponto de interrogação. Este evento seria descrito como a vinda de Jesus Cristo para julgar as pessoas no juízo final, ponto. Ao contrário do arrebatamento, os fiéis não serão levados provavelmente ao paraíso antes da vinda de Cristo, mas esperarão na terra com os demais, ponto. O que vai acontecer com a igreja na grande tribulação? Durante a grande tribulação, a igreja só ia
passar por a parte da tribulação, mas vai ser arrebatada antes do pior e do acontecimento. Agora vamos. O que aconteceu antes do arrebatamento da igreja? Ponto de interrogação. Né? Quando vai ser o arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos. Nos últimos tempos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, ênfase ao versículo 3. Ponto. Jesus dará a ordem a uma trombeta, soará. Trombeta não toca, trombeta soa. Então soará a trombeta. Fico. Jesus descerá à terra, aos mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, ênfase ao versículo 17, ponto. Então você pode entender a colocação do que eu quis colocar para a sua vida, para que você entenda. Então, a palavra arrebatamento aparece sim na Bíblia Sagrada, como eu mostrei para vocês. Aparece sim na Bíblia Sagrada sobre a colocação das Escrituras Sagradas, uma colocação pacífica, notória e gritantemente, que nós temos aqui a dizer, e uma colocação única, que fala sobre a palavra do Senhor. Então, vamos aqui a entender. Essa parte que eu quero explicar para você, para que você entenda. Né? Primeiro vem o arrebatamento. O arrebatamento, a igreja sobe, né? Os mortos que estão em Cristo vão ressuscitar primeiro, vão ter um corpo incorruptível, né? Na grande trombeta que vai soar, né? No grande soar da trombeta, que é uma colocação entre o texto pacífico das Escrituras Sagradas, e nós que estamos vivos seremos transladados, né? E encontraremos o nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, sobre os ares. Né? Então veremos Jesus. Né? Estaremos com ele no grande soar da trombeta, porque esse evento é para a igreja. É um evento para a igreja. Não é evento fora da igreja, é um evento para a igreja. E esse evento é um evento crucial, pacífico e único para a igreja. Então, a igreja vai ser arrebatada e vir a grande tribulação. Nós estamos passando períodos, né? Como está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus deixou bem, né, gritantemente, ele falou, né? Guerra sobre nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Então, nós estamos no princípio, né, daquilo que Jesus disse, numa colocação, né, sobre o princípio da colocação, sobre Mateus capítulo 24. Né, quando essas coisas acontecerão? Guerra sobre guerra, rumores de guerra, terremoto em várias nações, fome e miséria, né, decadência, homem do coração duro, para tentar destruir, quer dizer, aquilo que Deus, porventura, quer fazer. Então a Bíblia propriamente está dando base à colocação pacífica e notória sobre o texto gritante que fala sobre o arrebatamento da igreja. Né? Então a igreja vai ser arrebatada assim. E esse evento vai acontecer, eu querendo, você querendo, nós queremos ou não querendo, vai acontecer de qualquer jeito. Então o arrebatamento é bíblico, o arrebatamento é gritante, o arrebatamento é verdadeiro, e com o arrebatamento a igreja vai morar com o Senhor, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 17, e o 16 também, que dá ênfase, 16 e 17, que fala sobre a colocação. Então, vai vir. Tudo isso é bíblico, mas primeiro tem que acontecer o princípio das dores, como está relatado em Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 24, versículo 1. Né? Que guerra, rumores de guerra e outras colocações que tem. Né? Pacificamente, é um texto lido para você entender, como eu trouxe para você aqui somente um pedacinho sobre a palavra, sobre arrebatamento. Então, a palavra arrebatamento é gritante, verdadeira e viva e única, que fala a respeito, sim, do texto, porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele falou sobre o arrebatamento, que é o momento de piscar e fechar os olhos. Né? Piscou, fechou, o arrebatamento. Então, simplesmente, aí vem a grande tribulação, porque o Espírito Santo vai sair da terra, não vai estar mais no meio do povo, a igreja vai ser arrebatada e virá a grande tribulação, que é o anticristo. Né? Aí depois vem a segunda vinda
de Jesus, que todo olho verá, né? Ele na nuvem do céu, todo olho verá, todo olho vai ver, né? Ele vindo com seus santos anjos, né? Então, biblicamente, as coisas têm que se cumprir primeiro para acontecer o arrebatamento, né? Que é o momento de piscar e o momento de fechar, né? Assim como aparece no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele aparecerá em momentos que você não está esperando. Então, eu quero deixar para a sua vida aí esta palavra. Amém? Somente uma base para você ter uma colocação e um entendimento claro sobre essa colocação. Agora vamos aqui, né? Uma novilha vermelha e um sinal do fim dos tempos. Ponto de interrogação que eu vou começar a falar para você. Vamos lá. Para entender os requisitos da lei do Antigo Testamento, viga, uma novilha vermelha era necessário para ajudar a... Vamos lá. A realizar a purificação do pecado, traço especificamente, viva, as cinzas de uma novilha vermelha era necessária, ponto. A novilha vermelha era uma vaca marrom, traço, avermelhada, vírgula, avermelhada, vírgula, provavelmente com pelo menos 2 anos de idade, ponto. Era para ser sem defeito ou macho, nenhuma ter levado jugo, nunca ter levado jugo, ponto. O sacrifício da novilha vermelha era singular na lei viva, após usava uma fêmea, vírgula, era realizado longe da entrada do tabernáculo e era o único sacrifício em que a cor do animal foi especificada, ponto. Vamos descer. Abate de uma novilha. O abate de uma novilha vermelha é descrito em Números, capítulo 19, versículo 1 e o versículo 10, ênfase ao versículo 10, ponto. O sacerdote Eliezer deveria supervisionar o ritual fora do arraial dos israelitas, ponto. Depois que o animal fosse morto, vírgula, Eliezer deveria espirrar um pouco de seu sangue na frente do tabernáculo 7 vezes. Números capítulo 19, versículo 4, ponto. Então ele sairá novamente do acampamento e subvisionava a queimar da cerca da novilha vermelha. Números capítulo 19, versículo 5, ponto. Enquanto a novilha vermelha queimava, viva, o sacerdote recebeu a ordem de adicionar o pau do cetro, vírgula, esporpo de carmisme ao fogo. Números capítulo 19, versículo 6, ponto. As cinzas da novilha vermelha foram coletadas e armazenadas fora do arraial, vírgula, nenhum local limpo, ponto. As cinzas eram então usadas para água de purificação, ponto e vírgula, e oferta pelo pecado, Números capítulo 19, versículo 9, ponto. A lei prosseguia detalhado quando com as cinzas da novilha vermelha era em. Então nós podemos entender que a novilha vermelha, né, era uma vaca ou conhecida como novilha, né, conhecida como novilha vermelha ou vaca vermelha acinzada, quer dizer, sua cinza, né, ou marrom, né, vaca marrom avermelhada, vaca marrom avermelhada ou novilha vermelha. Então você pode ver que no Velho Testamento, na lei de Moisés, né, dada aos judeus, que é simplesmente uma colocação,
dos 10, dos 5 livros Pentateuco, né, Pentateu, né, que é o Pentateu, conhecido como Pentateuco, né, da Bíblia Sagrada, né, as tábuas dos 10 que Deus deu para simplesmente Moisés, a lei do judaísmo. Moisés falou que a respeito sobre esta lei. E os relatos bíblicos, eu acabei de citar para você, e vamos, né, conferir se realmente o relato bíblico é pacificamente, porque realmente usava para, né, expiar pecado, para perdoar pecado, para colocar diante do holocausto, diante do templo, né, e diante do tabernáculo, passava por sacrifício. A cor, né, do animal foi especificada, né, foi o único animal específico de cor, né, vermelhada, que era uma vaca conhecida como a novilha vermelha ou marrom avermelhada, como eu acabei de ler para você, que dá uma colocação única e que fala também do seu sacrifício para simplesmente expiar e perdoar o povo dos seus pecados. Porque tinha duas colocações, um sacrifício de manhã e um sacrifício de tarde. O sacrifício de manhã para agradecimento e o sacrifício de tarde para remissão de pecado e para perdão dos pecados. Porque como Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus, não veio como homem no Velho Testamento, então tinha que ser por animais que simplesmente as pessoas eram perdoadas. Né? E não podia ter mancha um animal. Tinha que ser um animal puro, perfeito, maculado, sem mácula, sem mancha, sem erro, sem defeito, sem nada. Né? Tinha que ser um animal perfeito em condições para poder ser sacrificado, né? E a pessoa ser perdoada. Né? Ou se não, comprar 2 pombinhas e dar também no holocausto como oferenda e como oferta, né? Para que possa ser perdoado também. Ou um sacrifício maior, que quando eles falam de sacrifício maior, eles falam de sacrifício um boi, né? Uma vaca avermelhada, né? Macha, fêmea, que é dada e colocada, né? As suas cinzas também foi colocada, como eu li para você, suas cinzas, uma novilha vermelha era necessário. Ponto. Novilha vermelha era uma vaca marronzada, então a sua cinza era necessária ser colocada numa colocativa pacífica. Agora vamos entender aqui o texto que fala em livro de Números, que é Velho Testamento, capítulo 19, e por caridade divina, o versículo por caridade 4, né, que é o versículo 4, que fala, que dá proporção a essa colocação. Aqui fala água da separação, ou água de ritual. Que aqui fala sobre água de ritual. Quer dizer, água para o judeu é água de purificação. Né? Então, nós podemos colocar água como purificação. Água para judeu é purificação. Por quê? Porque a água limpa. Então, os judeus tinham água como purificação. Água para judeu é purificação, porque água limpa e água purifica. Né? A água tem por colocação como a palavra de Deus, que é a palavra limpa, a palavra lava, a palavra alimenta, a palavra purifica, a palavra entra e liberta. Por isso que tem muitas pessoas que não é liberto. Porque Jesus ele foi bem gritante e verdadeiro em sua fala, em seu dialeto, forma de expressão que ele falou. Ele disse lá no Evangelho, que escreveu o Evangelho de João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 8. E ênfase ao versículo 32, ele falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a quem liberta é a verdade. A verdade liberta a pessoa da ignorância, do pecado, das coisas horrendas, das coisas tortas que não procedem de Deus. E no versículo 36, ele dá ênfase dizendo de seguinte forma: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se o Filho libertar a pessoa é livre. A pessoa é numa condição de livre. Quer dizer, livre. Então, tem muitas pessoas que não é livre. Né? Ainda tem coisas horrendas, coisas erradas, coisas tortas na sua vida e não consegue ser livre desse pecado que aprisiona a pessoa. Porque a verdade não está fazendo parte do seu coração, da sua alma, do seu ser. Não deixou a verdade tomar conta dentro de você. Então, vamos partir aqui para o texto, né, de Números capítulo 19, e o versículo 4, que fala bem assim, né?
é Eliezer, vírgula, o sacerdote, vírgula, tornaram do seu sangue dado, e dele espergirá para frente da tenda da congregação 7 vezes, ponto. Então o versículo é gritante, é verdadeiro, o que está escrito, ele vai espergiar, que ele vai derramar sobre a tenda, né, o sangue espiado, que é da novilha vermelha, que é a vaca vermelha, amarronzada vermelha. Então ele colocou o sangue dali, que é o sacerdote Eliezer, né? Eliezer, vírgula. O sacerdote Eliezer tomou do seu sangue dado, né? Dado, espigiu, né? Espigiu é espalhar, espigiu, né? Para quê? Para que possa, para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então, a tenda da congregação estava lá. E por 7 vezes ele espargimou, jogou o sangue. Então, jogou 7 vezes para ter a marca do sangue. Porque o sangue significa o sangue também do Cordeiro de Deus. Porque como o Cordeiro não veio no Velho Testamento, então era assim que o povo era purificado dos seus pecados e das suas coisas que não procedem. Agora vamos lá para, por caridade divina, o versículo 6, né? Números capítulo 19, versículo 6. Versículo 6 agora. E os sacerdotes tomaram um pedaço de madeira, de cetro, vírgula, e espior, vírgula, e carmesim, vírgula, e os lançaram no meio do incêndio, do incendial de bezerro, ponto. Então pegaram, incendiaram e colocaram dentro do bezerro, né? Incendiaram, né? Quer dizer, acendeu e botou dentro do bezerro, que é o versículo 6. Agora vamos para o versículo, por caridade, 9, ou 5, que eu li o 6, vou ler o 5, né? É para me ler o 5, mas eu li o 6, eu vou ler o 5 para você entender. Então, vírgula, queimará a bezerra perante os seus olhos. Quer dizer, a bezerra foi queimada. A bezerra foi queimada. Está aqui, versículo 5. Seus olhos, ponto e vírgula. E o seu couro, vírgula, é a sua carne, vírgula, e o seu sangue, vírgula, como seu estarco, se queimarão, ponto. Quer dizer, no versículo 5 eles queimam. Queimar o quê? É botar diante do holocausto para queimar. Eles queimam, no versículo 5, o bezerro, né? Eles queimam, como está aqui na apostila, eles queimam o bezerro, né? E dali faz a cinza, mas tira o seu sangue, né? E os seus olhos, né? Olhos, né? Aí no versículo 5 dá base numa colocação, e no versículo 6 já fala, os sacerdotes tomaram pedaço de madeira, de cendro, vírgula, esporco, e de carmesim, vírgula, e os lançaram no meio do incêndio da bezerra. Quando ela estava sendo incendiada, lançaram para pegar mais fogo, mais incêndio, mais purificação e mais fogo. Então você pode entender o texto numa colocação pacífica, notória e gritante. Agora vamos aqui no versículo 9, para você entender. Versículo 9, que diz assim, né? Vamos ler o 8, né? Vamos ler o 8. Também o que queimou levará as suas vestes com água, quer dizer, água purificação, vai purificar, vai lavar, vírgula. Em água banhará a sua carne, quer dizer, a carne da bezerra que foi queimada, quer dizer, da novilha, vai mergulhar na água, né? Mergulha na água, né? Da água banhará, e a sua carne imundo será até a tarde. Quer dizer, imundo o quê? Por causa do pecado. Porque como é sacrifício, tornaste imundo, né? Tornaste imundo. Aí vamos aqui, versículo 9. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra
e porá fora do arraial, vírgula, nenhum local limpo, vírgula, estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, vírgula, para a água da separação, ponto e vírgula. Expiação é ponto. Agora vamos no versículo 10. E o que apanhou a cinza da bezerra, lavaram as suas vestes, e será imundo até a tarde, ponto e vírgula. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, aos estrangeiros que peregrinam no meio deles, ponto. Para você ver. Aí vamos para o versículo 1, né, que é simplesmente Números capítulo 19, versículo 1. Ó a ordem. Então, e falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo 2 pontos. Quer dizer, é lei judaica, lei do judaísmo, lei do povo de Israel. Uma separação. A água limpa, a água lava, e serei imundo. Por quê? Por causa dos pecados do povo. Então tinha que ter um animal para expiar o sangue, para perdão dos pecados do povo, o povo ser perdoado. E lavará a carne desse animal, que é dessa bezerra, ou uma colocação de uma novilha vermelha, né? Pode botar como uma novilha vermelha, ou como uma vaca vermelha, ou se você quiser colocar também como marrom vermelhada, também vai do mesmo jeito. Então, para você entender a colocação desse texto gritante, porque a água é purificação para judeu, porque a água tem sintoma de limpar. Ela limpa, realmente ela limpa. Né? A água limpa, purifica. Então, limpaste a carne naquela água. E a pessoa ficaste imunda, e as suas vestes com a cinza foi também purificada. Por causa de quê? Por causa dessa novilha vermelha que foi, porventura, ficar suas cinzas, que purificou de forma gritante e verdadeira e única. Só para que você entenda essa colocação, vamos descer mais um pouco, para depois eu dar para você o resumo dessa colocação que eu estou lendo para a sua vida. Olha só que coisa maravilhosa o que eu vou trazer para a vossa vida. Preste atenção. Ó. Diz assim, né? Usadas para purificar aqueles que entrará em contato com cadáveres, quer dizer, aqueles que entram em contato com cadáveres vai ser purificado, né? Porque aí é o nazireu, ele não pode tocar no cadáver, o cadáver tocar no morto, no caso. O morto tocar nele e ele tocar no morto, né? E aquele que toca o cadáver de algum homem, viga, será imundo. Quer dizer, se você é um nazireu, você toca no morto e você é imundo. Você é imundo. Na lei deles você é imundo. Imundo. 7 dias, ponto. Ao terceiro dia, no mesmo, se purificará com aquela água. Quer dizer, a água purifica, como eu disse. É ritual para judeu, ritual de purificação. E ao sétimo dia se tornará limpo, ponto e vírgula, mais vírgula. Se ao terceiro dia não se purificar, não se tornará limpo. Ao sétimo dia, no livro de Números, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 12. Ponto. Ó, processo de purificação envolvia as cinzas da novilha vermelha da seguinte maneira, 2 pontos, para o imundo, vírgula, pós, vírgula, tomarão da cinza da queimará, da oferta pelo pecado, vírgula, e sobre ele deitarão água viva, nenhum vaso, ponto e vírgula, e um homem limpo tomará esposo, vírgula, e o molharam na água e expingirá sobre a tenda, vírgula, sobre todos os objetos, sobre as pessoas que ali estiveram, vírgula, como também sobre aquele que teve tocado os ossos, vírgula, ou o que foi morto, vírgula, ou que falasse, vírgula, ou a sepultaram. Livro de Números, capítulo 19, versículo 17, ênfase ao versículo 18, ponto. A imagem da novilha vermelha é mais uma prenúncio
do sacrifício de Cristo, como eu disse, é por representação. Essa vaca existiu e até hoje tem ela. Né? Realmente ela é real, existiu. Mas é um prenúncio do sacrifício de Cristo, porque a prova Cristo é Messias. O Messias prometido, o Cristo prometido para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Então, pelos pecados dos crentes, ponto, quer dizer, o sacrifício de Cristo, assim como eles usavam essa novilha vermelha para se purificar dos pecados lá atrás, na lei, que é no Velho Testamento ou Velho Testamentário, nós somos purificados por causa de quem? Por causa de Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, é nítido que os crentes foram perdoados. Né? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nos trouxe rendição, nos trouxe remissão, nos purificou de toda imundície, pecado, erro e falha, gritantemente. Né? Porque é o sangue dele que nos garante a salvação e nos garante acesso ao Pai. Né? Ele rasgou o véu quando morreu e a ressurreição de Cristo, né? O ressurreto de Deus, nos garante a vitória, biblicamente. Então vamos, crentes, ponto. O Senhor Jesus era sem mancha, né? Quer dizer, sem mácula, viva assim como a novilha vermelha deveria ser, assim como a novilha sacada do Números 6. Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Hebreus capítulo 13, versículo 11, ênfase ao versículo 12. Ponto. Assim como as cinzas da novilha vermelha purificava as pessoas da contaminação da morte, que no caso o pecado, o sacrifício de Cristo nos salva da pena da corrupção da morte. Ponto. Olha aí o que eu estou trazendo para você. Entendeu? Para você entender a colocação. E vamos aí. O ritual da novilha vermelha foi estabelecido na lei. Na lei mosaica. Na lei moisaica. Né? Na lei moisaica. Ponto e vírgula. No intervalo deste, aquele, hipótese, vírgula, o judaísmo tem acrescentado muitos padrões ao que era originalmente um conjunto de instrução direta e bastante simples. Ponto. A tradição talmúdica, né? Talmud, quer dizer, o Talmudic, fala do tipo de corda com o qual a novilha vermelha deveria ser amarrada, vírgula, a direção que deveria enfrentar ao ser abatida, vírgula, as pessoas ditas pelos sacerdotes, vírgula, uso de sandálias durante o ritual, vírgula, hipótese, ponto, as regras rabínicas listradas, muitas coisas que desqualificavam uma novilha vermelha de ser sacrificar, dois pontos. Se alguém a tivesse montado ou nela se apoiado, vírgula, se alguém vestimenta tivesse sido colocada sobre ela, vírgula, se um pássaro tivesse posto sobre ela, vírgula, se ela tivesse dois cabelos pretos ou braços, vírgula, entre muitas outras condições, ponto, descendo. De acordo com a tradição rabínica, vírgula, nove novilhas vermelhas têm sido sacrificadas desde a hipótese de Moisés, ponto. Desde a destruição do segundo
templo, vírgula, nenhuma novilha vermelha tem sido abatida, ponto. Rabino Maimonides, entre 1135 e entre 1012 e 44, ensinou que dizimar novilhas vermelhas seria sacrificar pelo próprio Messias, ponto. Aqueles que antecipar a condição de um terceiro templo estão associados para encontrar uma novilha vermelha que atenda todas as condições, vírgula, uma vez que as cinzas da novilha vermelha serão necessárias para a purificação do novo templo, ponto. Muitos, olha aí, ó, muitos, né? Muitos consideram que o aparecimento de uma novilha vermelha será o prenúncio da condição do templo e do retorno de Cristo, ponto. De acordo com o estudito do templo, um grupo um grupo de defendentes a constituição de um terceiro templo, uma perfeita novilha vermelha nasceste em agosto de 2018 em Israel, ponto. De acordo com a linha do templo futurista de escatologia, haverá de fato um terceiro templo de Deus em Jerusalém, ponto. Jesus profetizou uma profanação do templo durante a tribulação. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15, ponto e vírgula, e ponto. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ponto e vírgula, para que isso ocorre, vírgula, obviamente teria que haverá um templo em Jerusalém para se provinar, ponto, suposto que aqueles que dedicam o tempo do fim dos tempos seguem a lei judaica, eles precisarão das cinzas de uma novilha vermelha, e misturadas com água, para limpeza, cerimônia, ponto. Se uma novilha vermelha, se machos realmente nasceu, isso poderia ser visto como mais uma peça se encaixando, levando ao cumprimento da profecia bíblica, ponto. Isso é para você entender a colocação, viu? Assim como Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, né? A novilha vermelha no tempo de Moisés foi sacrificada fora do arraial. Quer dizer, fora da sua cidade de habitação. Foi sacrificada fora. Porque a novilha vermelha, ela significa Jesus. Pacificamente significa Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz, que fez por nós, né? Porque a escatologia, ela vai tratar sobre os prenúncios da vinda do Filho do Homem. Que Filho do Homem quer dizer humanidade. Então, o Filho do Homem virá em poder e grande glória. Ele virá primeiro para arrebatar a sua igreja. Então, a novilha vermelha tem por significado Jesus, que deu sua vida, porque o propósito de Jesus foi se cumprir aonde? Em Jerusalém. E por causa de Jesus, crucificado no madeiro da cruz, nós estamos purificados. Com o sangue do Cordeiro, nós estamos limpos. E temos acesso direto ao trono de Deus, a Deus. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. ênfase. Caminho que leva ao Pai, a porta da salvação.
E através de Jesus tem a rendição, que é a purificação do sangue dele em minha vida. Se não fosse por Jesus, como é que eu teria salvação? Como é que eu poderia chegar ao Pai? Que é Deus o Criador. Deus é o Criador de tudo, o fundador da humanidade. Então nós temos que entender a colocação. Jesus é a palavra. E o verbo se fez carne. E se tornou palavra. Quer dizer, o verbo se fez carne e se tornou homem. E habitou em nosso meio. O verbo é Jesus. Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 1. Então essa novilha vermelha dá condição das profecias, colocações do terceiro templo que vai ser levantado, que já está sendo construído no caso, creio eu que já está quase terminando esse terceiro templo, né? É uma colocação única do texto gritante que fala sobre essa novilha vermelha, que vai ser sacrificada simplesmente no tempo do terceiro templo que vai ser levantado, que vai ser recebido pelo anticristo. Então nós temos que entender as colocações únicas. Jesus veio. Então a novilha vermelha significava Jesus no Velho Testamento como representação. É igual o pão da ceia. O pão da ceia representa uma representação do corpo de Cristo. A novilha vermelha representa Cristo. É uma representação do Messias que viria no Novo Testamento. Né? Que por causa do seu sangue seremos limpos e o véu será rasgado. E seremos purificados pelo seu poder e pela sua autoridade. Né? Ele morreu, padeceu no madeiro, o véu foi rasgado, o acesso direto ao Pai, a busca a Deus, a intimidade, a comunhão do Espírito Santo. Então, eu quero ler algo para você aqui, para você compreender a colocação do que eu acabei de ler, tudo que eu acabei de ler para você compreender. Né? Em nome de Jesus, vamos aí? Ok, eu vou ler. Sinal dos tempos. É sinal dos tempos. Finais, 2 pontos. O interesse renovado no sacrifício da novilha vermelha é visto por alguns cristãos como um sinal do cumprimento das profecias bíblicas. E não é realmente, vírgula. Bíblicas, vírgula, especificamente aqueles relacionados à segunda vinda de Cristo. E ao fim dos tempos, ponto. Porque primeiro vem o arrebatamento. Aí vem a grande tribulação. Então podemos entender a colocação. Agora, o que significa as novilhas vermelhas na Bíblia? Ponto de interrogação. Vamos lá? A novilha vermelha em hebraico, que é remonizado, 2 pontos, parak, ou adumalá, vírgula. Também conhecida como vaca vermelha. Tu pode botar como vaca vermelha, vírgula. E uma novilha ritualmente pura e sacrificada pelos sacerdotes a Javé, vírgula. Mencionada na Torá e na Bíblia, ponto. Que eu li para você foi o quê? Livro de Números é o quê? Torá. É a Torá. 5 livros Pentateuco. Tá vendo? Pentateuco. Né? Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Torá. A Torá. Bom, né? Aí vamos aqui. O que a Bíblia fala sobre a novilha vermelha no Apocalipse? Ponto de interrogação. Vamos lá? 1. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, vírgula, dizendo 2 pontos. 2. Estes é o estado da lei, vírgula, que o Senhor ordenou, vírgula, dizendo 2 pontos. Diz aos filhos de Israel que te traga uma novilha vermelha e perfeita, vírgula, que não tenha defeito, vírgula. Isso é sobre qual não se tenha posto jugo. Perfeita, que não venha ter jugo, que não venha ter nada. Perfeita. Não pode ter mácula, mancha, não pode ter jugo, quer dizer, coisas pesadas, né? Qual não tenha, que não se tenha posto jugo. Quer dizer, jugo é coisa pesada, tu vai botar na vaca coisa pesada para lá. Não. Tem que ser purificada, limpinha, zerada. Sem nada. Né? Então ela representa Jesus.
quando se sacrificou por nós, uma representação aí, né? Então vamos aí. Qual é a profecia sobre a novilha vermelha? Ponto de interrogação. Números, capítulo 19, versículo 2, a Bíblia Sagrada, vírgula, nova versão, transformada, NVT, esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, 2 pontos. Diga aos israelitas que traga até vocês uma novilha vermelha, vírgula, um animal perfeito, vírgula, sem defeito, vírgula, sobre o qual nunca tenha sido colocado carga de um arado, ponto. Quer dizer, é o que eu falei, não pode ter carga nenhuma, nem peso, nada, perfeita, sem mácula, sem mancha, sem nada. E o sacrifício de Jesus não foi perfeito? Foi perfeito, porque Jesus não teve mácula, não teve pecado, não teve erro, não é pecador. Então entenda aí, ó, para você. Amém? Agora vamos lá. Qual o significado da novilha vermelha em Israel? Ponto de interrogação. Olha aí. Em setembro de 2022, agora, tem o quê? Estamos em 2025, 2022 tem 3 anos, né? 3 anos, vírgula. 5 novilhas vermelhas foram transportadas do Taxis para Israel. Olha aí, ponto. Essas vacas foram criadas especificamente para atender ao regogismo, requisitos bíblicos, vírgula, representando uma colaboração, isso mesmo, é uma colaboração eficiente entre líderes religiosos, judeus e fazendeiros cristãos no Taxis, ponto. Então você pode entender a colocação aí, né, do que eu estou trazendo para a sua vida aqui, para você entender o significado. Estou dando tudo para você. Então eu vou encerrar essa live aqui e vou partir para outra, porque eu estou terminando essa, como eu entrei, era uma colocação, e vou partir para outra aqui. Mas antes que eu termino, né, deixa eu falar uma coisinha que você talvez não saiba, né, sobre, porventura, essa live que eu vou fazer agora sobre. A live que nós vamos entrar agora, eu vou falar sobre qual o significado as 7 igrejas do Apocalipse, ponto de interrogação. Agora estamos aqui, né, por significado das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos entender? Então vamos descer aqui para que nós podemos entender a colocação, né, sobre essa palavra. Vamos aqui. Agora vamos entrar nesse assunto sobre o que significa as 7 igrejas do Apocalipse, ponto de interrogação. Vamos lá. As 7 igrejas descritas em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, são 7 igrejas lideradas no momento em que João, o apóstolo, estava escrevendo o Apocalipse, ponto. Embora fossem igrejas lideradas naquele tempo, há tempo um significado espiritual para as igrejas e os crentes que hoje, ponto. O primeiro objetivo das cartas era de se comunicar com as igrejas lideradas, né? Igrejas líderes, e satisfazer as suas necessidades. Naquele momento, ponto. O segundo propósito era de revelar 7 tipos diferentes de indivíduos e igrejas ao longo da história e instruí-los na verdade de Deus. Instruí-los
na verdade de Deus, ponto. Vamos descendo. Um possível terceiro propósito é usar as 7 igrejas para pronunciar 7 diferentes diferentes períodos da história da igreja, ponto. O problema com essa visão é o que cada uma das 7 igrejas descreve programas, descreve e programas que poderia existir na igreja em qualquer momento de sua história, ponto. Assim, vírgula, embora possa haver alguma verdade com as 7 igrejas, representando 7 áreas, vírgula, a especulação demais a essa respeito, ponto. Nosso foco deve estar na mensagem que Deus está nos dando através das 7 igrejas, ponto. As 7 igrejas são, olha que coisa linda, vamos lá? Vamos lá então. As 7 igrejas são, primeira, Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ênfase ao versículo 7, traço, a igreja que havia abandonado o seu primeiro amor, Éfeso capítulo 2, versículo 4. Olha aí, ó. Ponto. A igreja de Éfeso abandonou o amor. Essa primeira igreja aqui do Apocalipse não amava ninguém, não se importava com ninguém, não estava nem aí para ninguém, e era uma igreja sem amor. E a Bíblia fala que amor é fruto. Então como é que eu não vou ter o amor em minha vida servindo a Cristo? Quem não ama não conhece a Deus. O amor sincero, não é amor fingido, amor de fariseu, fingido, falso, mentiroso. É um amor verdadeiro. Quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama fala a verdade na cara e fala o que é, não quer. Quem ama é autêntico, verdadeiro. Quem ama vai falar teu erro, teu pecado, vai falar o que está errando, vai te dar conselho. Então a igreja de Éfeso, abandonou o seu primeiro amor. Quer dizer, o primeiro amor, aquela essência do primeiro amor. Aquele primeiro amor que orava, buscava, que ia, que lia a Bíblia, que meditava na palavra, que comia as escrituras, que comia a forma de expressão, colocada no dialeto, que é ler, meditar na palavra, de forma única, de forma viva. Então muita gente perdeu o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, a pessoa esfria, a pessoa para, a pessoa fica estacionada. Então a igreja de Éfeso parou, perdeu, não se importava mais, não tinha prazer mais na oração, não tinha prazer mais na Bíblia, nas Escrituras, Vivia uma vida, uma igreja comum, uma igreja normal, uma igreja que não tinha, parecia que não tinha o Espírito Santo. Uma igreja que morreu, o amor morreu, Podia ter tudo, mas não tinha o amor. Então o amor é um fruto que eu tenho que produzir, como diz as cartas de Paulo em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 22, que dá a colocação pacífica, que fala dos frutos do Espírito. Então nós temos que entender, então essa igreja perdeu o primeiro amor. E quantos dentro da igreja hoje, dentro do templo, vamos colocar o templo, dentro do templo não perdeu o amor, o primeiro amor, a essência do primeiro amor. Parece que o evangelho para algumas pessoas não quer dizer nada, não tem significado de nada. É somente uma Bíblia normal, comum e como nada, e assim vai. Parece que perdeu o brilho, perdeu o prazer, de estar ali sempre na comunhão, sempre na colocação, viva, pacífica e única. Então, nós temos que abrir nossos olhos, Não podemos morrer
deixar as lutas, os problemas, as coisas da vida, né, nos levar e matar a gente. Mas permanecer no primeiro amor. Não deixar o diabo esfriar, tirar a essência, a presença, o Espírito Santo da vossa vida. Mas permanecer. Então, a primeira igreja, já te falei. Vamos para a segunda. Né? Segunda igreja do Apocalipse, Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8, ênfase ao versículo 11. Traço. A igreja que sofreria perseguição. Né? Então, você pode ver. Né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Também fala sobre ela. A igreja que sofreu, não passou, sofreu perseguições. Essa igreja foi atacada, passou por lutas, problemas, dificuldades, perseguida, né? Mas continuou na presença de Deus. Ficou firme com toda a perseguição que houve. Ela ficou firme, né? Foi insultada, perseguida, caluniada, né? Mas permaneceu. E mesmo que morresse em Cristo e permanecesse na presença dele para que possa ter uma vida. Né? A igreja que sofreu perseguição. Quantas pessoas que não vai me escutar nesta live do Instagram que não sofre perseguição e que não sofre lutas, problemas e dificuldade e perseguições e larga Jesus por causa disso. Abandona Jesus por causa disso. É o erro gritante de muita gente. Abandonar Jesus por causa de perseguição. Por causa de perseguição. A perseguição, ela é relativa, ela existe. É normal te perseguir. Jesus disse, se ouviram a mim, ouvirão você também. Ouvirão vocês também. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. No mundo tereis aflição. Tenha bom ânimo. Eu venci. Vocês também vencerão. Agora, por causa da perseguição, eu vou parar? Não. Porque eu sei que dentro da perseguição tem vitória. Dentro da perseguição tem honra. Dentro da perseguição tem algo que dentro dessa perseguição vai brotar, vai surgir. Então, uma hora ou outra, a perseguição para, a luta cai e a bênção do Espírito Santo chega. A vitória do povo de Deus vem na nossa vida. Terceira igreja, né? Pérgamo. Terceira igreja, Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ênfase ao versículo 17. Traço. A igreja que precisava se arrepender. Apocalipse capítulo 2, versículo 16, também fala sobre ela. Olha aí, que maravilha. A igreja que precisava se arrepender. Quantos cristãos que estão dentro da igreja, esquentando o banco, mas nunca teve um encontro com Deus e nunca se arrependeu dos seus pecados. Ilude a pessoa achando que está lá e não tem libertação, não tem salvação, não tem gritantemente uma vida de libertação, não é liberto. A pessoa que não é liberto é a pessoa que não é livre. Olha o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você é liberto sem a verdade? No versículo 36. Se o Filho vos libertar, sereis livres.
A pessoa que não é liberta é falta de Jesus. É falta de Jesus. É falta do Espírito Santo. E o querer da pessoa também de ser livre. Ser livre das coisas horrendas. Ser livre das coisas tortas. A libertação vem do querer da pessoa. Deus não força a barra e não obriga ninguém. Então a igreja, que é a terceira igreja, que é conhecido como a igreja de Pérgamos. Pérgamos, a igreja que precisava ser liberta, crente demoniado, fofoqueiro, mentiroso, caluniador, acusador, julgador, tacando pedra, fala até palavrão, mostra uma coisa para o pastor, mas é outra, totalmente diferente. Né? E outra coisa, você não tem que mostrar para o pastor, tem que mostrar para o Espírito Santo que você mudou, que você é diferente, que você tem o Espírito Santo em sua vida, que você tem mudança dentro de você, que realmente ele te libertou. Você é livre das coisas horrendas. Então essa igreja aqui era uma confusão. Pessoas que não é liberta, que tem inveja da porque a outra vê, ou tem inveja da outra porque a outra tem isso. A outra tem inveja porque a outra fala bem. A outra tem inveja porque a outra canta, porque louva bem, canta louva bem. A outra tem inveja porque a outra anda arrumada. É um demônio, entendeu? Então a inveja, né, quer dizer, não se arrependeu. A igreja que não se arrependeu vive nos costumes da carne, nos costumes dos padrões da carne e vive como quer. Amém? Então vamos lá. Quarta igreja. A quarta igreja é Tiatira. Tiratira. Quarta igreja do Apocalipse é Tiratira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, ênfase ao versículo 29, traço. A igreja que tinha olha só, a igreja que tinha uma falsa profetiza. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, ponto. Então você pode ver que essa igreja aqui, que é a quarta, é uma igreja que tinha falsas profetisas, quer dizer, falsas profecias. Profecias da carne, profecias para encher ego, profecias para se achar melhor do que os outros. Ah, eu sou usado. Ah, eu sou vaso. Ah, Deus me revela. Ah, Deus me mostra. Será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está mostrando mesmo? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que tu acha que é Deus é Ele. Por isso você tem que ter o dom de discernimento de espírito. Para discernir o espírito que está usando aquela pessoa. É o Espírito Santo ou quem é que está aí? Quem é que está aí? É o diabo? É Satanás? É o Espírito Santo? Quem é que está aí? Hein? Quem é que está aí? Nem tudo que brilha é ouro. É Deus. E quantas pessoas que não gostam de ficar nesses movimentos carnais e nessas profecias da carne por aí, que vive rodando igreja atrás de reveladura. Eu digo que nem revelação é reveladura, né? Atrás de reveladura, né? Porque a maior profecia que existe é a Bíblia. Quando Deus quer falar comigo, Ele vai falar. Eu não preciso ficar correndo atrás de profeta, não. Correndo atrás de um. Eu vou por causa da palavra. Correndo, querendo resposta. Vai para o teu quarto. Fecha a tua porta. Fala com Deus em secreto. Ele vai te ouvir, vai te atender, vai te responder. Abre a Bíblia, Ele fala na Bíblia. Claro que eu sei que sem profecia o povo se corrompe. Mas é profecia de verdade. Profeta de verdade e profetiza de verdade. Não é reveladura, não. Reveladura é coisa do cão, coisa do diabo, coisa de Satanás. Entenda isso. Então a igreja tinha uma falsa profetisa que profetava, era um profetizando ao mesmo tempo do outro. Não estava nem o profeta cala a boca, já estava profetizando. Já viu aquela igreja que é uma bagunça? Todo mundo quer profetizar ao mesmo tempo? Todo mundo quer falar a visão no mesmo tempo? Entendeu?
Paulo recomendou o quê? Quando um está profetizando, cala a boca, senta, espera acabar para depois profetizar. Hoje não, é todo mundo. Enquanto um está entregando um rolo ali, né? Rolo não, né? Rolo não. Entregando essas besteiras aí, né? Essas coisas que não procedem, que não é nada de Deus, né? Essas reveladuras, entregando, ao outro está entregando outra reveladura aqui. Aí vira aquela confusão. Aí ninguém entende nada. Aí vira aquela bagunça. Então é cheio de falsas profetisas e também é cheio de falsos profetas que fala coisas que Deus não mandou e diz coisas que Deus não ordenou dizer. Entenda que quando Deus ele fala, Deus cumpre. Entenda quando Deus fala e que necessidade tem de Deus ficar falando contigo todo dia, todo momento. Falou uma vez, tudo bem. Falou duas, amém. Falou três, concordou. Fechou, acabou. Falou, acabou. Agora aguarda, espera e confia e continua. Uma hora cumpre. Agora o povo hoje fica atrás disso. Fica atrás de profecia. Profecia não, profecia, é profetada. Atrás dessas coisas que não provém, né? Essas visões que é todo mundo que tem. Eu nunca vi uma geração como essa de ver o homem de branco como a gente está vendo hoje. O povo vê o homem de branco com tanta facilidade, com tanto argumento de ver, com o olho aberto e visão, que, meu Deus. Então essas profetadas, verdaduras, nessas coisas que não procedem, não alimenta ninguém. Só confunde o povo. Bíblia que é bom, o povo não gosta. Palavra, escritura, o povo não gosta. Agora, grita, berra para tu ver no microfone. Grita para tu ver no microfone. Todo mundo vai à loucura. Agora, prega uma palavra bem pregada para tu ver. Ou aqueles que amam as escrituras vai chorar, vai ser tocado, vai sentir o poder dentro da mensagem da palavra. Agora, essas coisas que é profetada, essas coisas que não é revelação de verdade, está aqui. A igreja era cheia de falsos profetas. Era profetada do início do culto ao término do culto. Eu nunca vi isso na minha vida. E Bíblia? Prega a palavra. Cadê a palavra? Não tem Bíblia, não? Deus usa profeta, claro que usa. E cumpre, claro que cumpre. Mas isso aí é cumprimento. Deus é um profeta, é cumprimento. Para mim tem que ter palavra. Se não tiver Bíblia, morreu, acabou. Não tem show. Então a igreja cheia, ó. A igreja, que é a quarta igreja, Tiatira, era cheio de falsa profetisa, falso profeta, é tanta visão. Olha, eu vejo, olha sim. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Irmão de ser besta, procure o Espírito Santo na madrugada. Ele quer falar com você. Entendeu? Quando Deus quer usar alguém, Deus vai usar. Não precisa você correr não, ele vai falar. Né? Então, vamos crer na palavra, né? Fora dela não, viu? Fora dela não. Fica atrás desses coisas não faz, atrás da Bíblia. É a Bíblia que importa, viu? Quinta igreja. A quinta igreja do Apocalipse, Cedres. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. ênfase ao versículo 6 traz. A igreja que tinha adormecido. A igreja que tinha adormecido. A igreja que tinha adormecido. Apocalipse capítulo 3, versículo 2 também fala sobre ela. Então vamos ver. A igreja que adormeceu. A igreja que morreu. A igreja que não ora mais. A igreja que não tem propósito de oração. Né? A igreja que não tem fundamento de colocação. A igreja que não busca mais na palavra. A igreja que morreu espiritualmente. Morreu gritantemente, morreu espiritualmente. Acabou a igreja. Acabou. Não é mais igreja. É simplesmente um bando de morto espiritual dentro de uma congregação que não sente nada, não tem nada, não pode nada. Morreram. Não é mais sensível à voz do Espírito Santo.
não sente mais a presença do Espírito Santo. O morrer aqui é espiritual, morreu, acabou, não sente, não é mais sensível, não tem mais intimidade, não tem mais zelo, acabou a pessoa, acabou, foi para a lona. Né? Então essa igreja é a igreja, porventura, adormecido, né? A igreja que tinha adormecido, quer dizer, adormecido é dormir, é relaxar, é do jeito que tá bom, deixa aí, vai assim mesmo. E não tem cristão assim na igreja, que é relaxado, que do jeito que tá a casa dele, a vida dele, vai assim mesmo, que não busca, que não tem uma vida ativa de oração, que não tem nem propósito para orar, não tem fundamento, tem nada, é uma vida morta, né? Cheio de coisas erradas e horrendas. Então tá aí para você. Amém? Agora vamos descendo aqui. A número 6, igreja do Apocalipse. A número 6 quer dizer Filadélfia. Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ênfase ao versículo 13. Traço, a igreja que tinha sofrido passeadamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Essa igreja que sofreu, né? Pacificamente, né? Sofreu. Quer dizer, pacífico é sofrer no amor. Né? A igreja que sofreu no amor e teve o quê? O amor e aguentou. Porque o amor suporta tudo. O amor de Cristo no coração da pessoa. O amor suporta o sofrimento, suporta a dor, suporta a luta, suporta a prova, suporta a calúnia. O amor em Cristo, né? Então o amor em Cristo suporta. A igreja que suportou as calúnias, que sofreu muito, mas suportou. Né? Conta aqui, tinha sofrido pacientemente, quer dizer, pacientemente sofreu. Né? Quer dizer, foi pacífico no sofrimento. Estava sofrendo perseguição, luta, calúnia, dedo, pedra, pau, todo mundo falando, condenando, julgando, apontando, falando. E ela lá, pacientemente, no amor fraternal de Cristo, aguentando, até que aquela fase passa e vê uma fase de Deus abençoar, com o propósito que Deus quer abençoar de forma gloriosa. Amém? Agora vamos lá na última igreja, número 7. Laodiceia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, ênfase ao versículo 22, traço. A igreja com a fé morna. Então você pode ver que a igreja da fé morna é a última igreja. A igreja da fé morna. Que é a fé o quê? Morna é a fé, porventura, não seja frio e não seja morno, né? Se você, quer dizer, não seja frio, né? Não seja quente e não seja frio, mas se for morno, não seja quente, ou você é quente ou você é frio. Você pode ser frio, gelado, pode ser. Você pode ser quente, cheio do Espírito Santo, batizado por Jesus. Mas se você for morno, ele vai te vomitar pela boca. Né? Que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 22. Quer dizer, você é morno. Uma pessoa morna é uma pessoa que não agrada. Né? Então é uma pessoa que não vai agradar, uma pessoa que vai dar ânsia de vômito. Ânsia de vômito. Quer dizer, a pessoa não vai ficar enjoada com as suas coisas erradas. Então vomitar não é literal. Simbolicamente, vomitar é que conserta. Ou você é quente na minha presença, ou você é gelado por uma vez por toda, ou porque se você for morno, eu te vomitarei. Vomitar está associado em rejeitar, em deixar para lá. E não querer elo, não querer contato, não querer
elo, conversa, intimidade. Então, ó, não dá. Então a última igreja era morna. E Deus não aceita você ser morno. Ou você é quente, ou você é gelado. Ou você é morto logo. Porque se você for, como está aqui, morno, ele te vomita, te põe para fora. Porque o que desagrada a Deus é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, para me encerrar minha live, eu quero deixar para você a última colocação desta live, amém? Vamos lá. As 7 igrejas do Apocalipse, vírgula, mencionadas no livro do Apocalipse, no livro de Apocalipse, vírgula, capítulo 2, versículo 3, vírgula, representa tendo igrejas históricas da Ásia Menor atual, Turquia, quando espertos, ou períodos da Igreja Universal, ao longo da história, ponto. Descendo. Eles servem como exemplos de diferentes tipos de fé, vírgula. Desafio e condição espirituais que as comunidades cristãs podem enfrentar. Ponto. Significado, 2 pontos. Igreja reais, 2 pontos. Vamos lá? Vamos lá. Era 7 igrejas locais na província romana da Ásia, vírgula. Cada uma com suas próprias características e problemas. Ponto. Vamos lá. Simbolismo da Igreja Universal. 2 pontos. Universal, 2 pontos. Algumas interpretações sugerem que essas igrejas também representam diferenças. Né? Diferenças períodos. O tipo de igreja que existe ao longo da história cristã. Ponto. Mensagem de advertência e encorajamento, 2 pontos. As cartas enviadas a cada igreja continua a mensagem de louvar, vírgula, representar a exortação, vírgula, atapadados às necessidades, atribuindo ou ouvindo as necessidades específicas de cada congregações, ponto. Isso é para você ver as cartas enviadas. Vamos lá. Exemplos para as igrejas, 2 pontos. Elas oferecem lições valiosas sobre como responder às defesas, como perseguir defesos, como perseguições, vírgula, heresias, vírgula, mornidão espiritual e compromissão com a verdade, ponto. Vamos lá. As 7 igrejas e a sua característica, 2 pontos. Éfeso, 2 pontos. Conhecida por sua dedicação, vírgula, mas criticada por abandonar seu próprio amor. Como eu expliquei, ponto. Segunda, número 2, Esmirna, 2 pontos. Sofreu perseguições, vírgula, mas manteve a fidelidade, ponto. Segunda, Esmirna, sofreste perseguições, mas ficou na posição e manteve a sua fidelidade. Quantos não tem mais fidelidade por causa das lutas e a perseguição? Número 3, Pérgamo, 2 pontos.
enfrentou a influência de falsas doutrinas. Quer dizer, falsas profecias é falsas doutrinas. Doutrinas falsas, né? Doutrinas que se tornam heresias, doutrinas mentirosas que não tem conteúdo bíblico, que não bate com a palavra, que não tem um texto para comprovar, não tem doutrinas, né, para mexer com a cuca e com a cabeça da pessoa, né? Doutrinas que não é da palavra, né? Então, para você ver, né? Enfrentou, né, falsas doutrinas, quer dizer, falsas pregação, falsos ensinos, falsas profecias, falsa tudo, tudo falso, falso. Que é a terceira, né, que é Pérgamo. Vamos para número 4. Tiatira, né? Vamos lá, 2 pontos. Tolerar uma falsa profetisa, suas práticas. Ponto. Quer dizer, tolerou uma falsa profetisa e as suas práticas que não procedem com os padrões da Bíblia e nem com as escrituras sagradas. Como eu disse, é tanta reveladura que dá até nojo. Nunca vi isso na minha vida. Deus fala, claro que fala. Deus revela, claro que revela. Usa profeta, claro que usa. Usa profetiza, com certeza. Não tenho nem o que falar. Usa sim. Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos e as suas profetizas. Ele fala. Falar, ele fala. Não da forma que esse povo acha, mas ele fala. Viu? Então, ele teve que aturar falsa profetisa. Engolir essas profetadas que não tem sentido de nada. E não tem base nenhuma. Quando é Deus cumpre, quando não é, não cumpre. Amém? Então tá aí. Vamos na palavra. Né? Estamos na 4ª, vamos para a 5ª. 5ª igreja. Cedres. A 5ª igreja Cedres. 2 pontos. Conhecida por sua paciência, no caso amor. De vida, mas espiritualmente morta. Ponto. Quer dizer, uma parte é boa, porque ela tinha amor. Era paciente no sofrimento e guardava a paciência. O amor, né, guardava simplesmente ali no sofrimento da sua vida. Mas espiritualmente era morta. Tinha um amor, mas era morta. Né? Por um lado era morta, uma igreja que decadente, que não cria muito no poder de Deus, morta espiritualmente, não cria muito no batismo do Espírito Santo, não cria muito no poder do céu, porque é bíblico, né? O batismo que Jesus, perdoe minha fala, eu fui o Espírito Santo, é Jesus que batiza com fogo, porque João disse que é Jesus que batiza. Então ela morta, uma igreja morta espiritualmente, morta e decadente, né? Então tá aí para você, amém? Que não acreditava. Por um lado tinha o amor tinha, mas por outro era morta porque não acreditava no poder, né? Aí vamos para número 6, a igreja. Filadélfia, 2 pontos. Louvada por sua perseguição e amor fraternal, ponto. É o que eu falei, o amor fraternal. Então você pode ver que é uma colocação pacífica, gritante e verdadeira. Então essa igreja aqui da Filadélfia, 2 pontos. Louvada por sua perseguição, amor e amor fraterno, quer dizer, o amor fraternal, o amor verdadeiro. Que ela amava na condição do sofrimento e continuava a prosseguir, mesmo o sofrimento estava amando. Com toda a luz estava amando. Com toda a prova estava amando. Com toda a escassez, com tudo ali estava amando até o fim. Né? Então o amor, né, fraternal de Deus em seu coração, o amor supera, né, a luta, a prova, o amor de Cristo em seu coração. Então essa igreja tinha, né, como eu li aqui, suportável. Ela é louvada por isso.
né? Porque suportava. Última igreja, número 7, para me encerrar a live. Laodiceia. A última igreja é Laodiceia. 2 pontos. Laodiceia, 2 pontos. Vamos lá. Né? Laodiceia, 2 pontos. Diz assim. Característica, né? Que no caso característica, ou conhecido como característica pela mornidão espiritual, autossuficiência, ponto. É o que eu falei. Ela era morna, uma igreja morna. Você pode ser gelado. Você continua lá. Você pode ser quente. Ótimo. Maravilha. Perfeito. Cheio da presença. Mas se você for morno, te botarei para fora. Botar para fora é ó. Rejeitarei. Quer não. Quer não. Aí vamos aqui. Resumo as 7 igrejas. Vamos de novo. Em resumo, vírgula. As 7 igrejas do Apocalipse são um lembrete de que a igreja, vírgula, em todas as suas formas, vírgula, precisa permanecer fiel, vírgula, atenta aos desafios e busca a orientação de Deus para manter-se firme na fé. Ponto. Tá aí. Amém? Trouxe para você o que as 7 igrejas representam e as colocações sobre o representamento da igreja cristã. Amém? Então, como eu trouxe para você aqui a colocação, para que você possa entender o baseamento do que eu quis dizer e a colocação pacífica do que eu quis falar para a vossa vida. Se você gostou, né, deixa aí o seu comentário, né? Se você gostou, comente em nome de Jesus, né? Então eu quero deixar para a sua vida aqui, para que você entenda, né? Olha só, né? Se você gostou, compartilha aí com joinha, com 100, comenta aí embaixo, fica à vontade. Eu vou dar para a tua última explicação da última igreja. Quais são as características da igreja de Laodiceia? Ponto de interrogação. Laodiceia era simbolicamente uma igreja morna, vírgula, vírgula, acomodada, vírgula, e acomodada, e orgulhosa, vírgula, pois achava que pela riqueza que tinha não precisava de mais nada, ponto e vírgula. Pelo contrário, vírgula, o Senhor disse que a pensa de tudo, vírgula, seu habitação era infeliz, vírgula, miserável, infeliz, vírgula, miserável, vírgula, pobre, vírgula, cego e nu, ponto. Tá aí para você. Agora vamos aqui. O que era o defeito da igreja de Laodiceia? Ponto de interrogação. Vírgula. Ela é criticada por ser morna, autossuficiente, ponto. Aqui está a passagem correspondente, ponto. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, ênfase ao versículo 17. Bíblia Sagrada, Almeida, revista e autorizada por ponto. Tá aí para você, amém? O que era a igreja de Laodiceia, né? Que é Laodiceia. Então, se você gostou, comente, deixa o joinha, o coraçãozinho.
No próximo sábado eu vou estar fazendo a live aqui no canal. Quem são os 24 anciões em Apocalipse? Ponto de interrogação. Então eu vou estar tratando desse assunto no próximo sábado, viu? Eu vou estar tratando. Então tá aí, vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse argumento que eu vou estar tratando no próximo sábado, viu? Para vocês aí entender, né? Então eu vou estar aqui, né, no meu Instagram, no meu canal do Instagram, eu vou estar fazendo essa live. Quem são os 24 anciões em Apocalipse? Ponto de interrogação. Agora vamos aqui. A live que nós tratamos foi essa aqui. Né, para vocês saberem, a live que nós tratamos foi essa aqui, ó. Tá bem? Então, tá aí para a vossa vida, né? O arrebatamento e estudo bíblico. Então, tá aí. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Eu fiz também mais cedo, eu fiz uma live lá no meu canal eu fiz mais cedo uma live lá no meu canal, simplesmente do YouTube. Meu canal do YouTube, eu fiz uma live lá, né? Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, é só se inscrever, né? É só você botar @Pastor Josué Teologia. Aí você se inscreve no meu canal e aperta o sininho das notificações para tu receber todo o conteúdo que o canal tem para te dar. Eu fiz essa live aqui lá no meu canal. Você sabe qual é a diferença entre hebreus, israelita é judeu, ponto? Eu fiz aqui, ó, para você. Né, eu fiz lá no meu canal, essa live aqui eu fiz. Então vai lá, acesse, né? Deixa o seu comentário em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, né? Eu fiz isso aqui mais cedo. Então, e na segunda-feira eu estou de volta. Na segunda-feira eu estou falando sobre as maiores lições de Jesus. Segunda-feira eu estou aqui no meu canal do Instagram falando as maiores lições de Jesus. Amém? A partir das 3 horas da tarde, na segunda-feira, às 15 horas, estou aqui no meu canal. Amém? Do Instagram. E na terça-feira, a partir das 14 horas em ponto, eu estou lá no meu canal do Facebook, né? No meu canal do Facebook, falando a respeito, né, da colocação. A Bíblia fala sobre 3 céus, né? Então eu estou fazendo essa live lá, às 14 horas da tarde, lá no meu Facebook. Os 3 céus mencionados na Bíblia. Então tá aí. Deus abençoe a sua vida. E o amém que botaram aí é só para concordância, tá bom? Amém só concorda. Então que Deus abençoe a todos de forma gloriosa, em nome de Jesus. Até segunda-feira e até o próximo sábado. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom, Adonai. Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana. Vemos até segunda-feira. Tô de volta.